Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu quero falar sobre um assunto super importante pra vocês, super atual também, que é o aumento do desmatamento da Amazônia e quais são os principais impactos sociais e ambientais que esse desmatamento pode causar. Mas agora, se você gosta, galera, de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Bom, a gente sabe que o desmatamento na Amazônia ele vem crescendo. A gente teve, por exemplo, em Rondônia, nesse final de semana, um aumento gigantesco do desmatamento. Nós tivemos também os dados do INPE comprovando, né, em junho, em julho, o desmatamento ele tá aumentando significativamente. E por conta disso, primeiro a gente teve até um certo negacionismo, né, por parte do presidente e por parte dos seus principais aliados, falando que o INPE era mentiroso, desrespeitando qualquer tipo de ciência que pudesse ser feita a respeito disso, ignorando também que os dados do INPE, eles não são feitos por satélites brasileiros, não tem questão ideológica envolvida. São dados, são imagens que retratam o aumento do desmatamento da Amazônia. Mas enfim, e agora a gente partiu para um segundo momento em que a gente está começando a questionar se esse desmatamento realmente ele vai afetar a Amazônia e quais seriam as consequências. Por exemplo, um dos principais, digamos assim, ideólogos desse governo, principalmente na questão ambiental, é chamado professor Ricardo Augusto Felício, aliás, professor em climatologia da USP, e que, aliás, na época de faculdade até foi meu professor. E ele tem uma frase bem famosa que ele repete várias vezes, incluindo lá no Jô Soares, que ele diz que a Amazônia, se você desmatar ela toda de uma vez, dentro de 20 anos está nascendo tudo de novo. Até porque ali existe uma floresta porque chove, e não chove porque tem floresta. Ele faz exatamente essa analogia. Ignorando, galera, que, claro, a chuva, a convergência dos alísios, o centro de baixa pressão atmosférica, são sim fatores importantes, mas não é o único fator que determina a vegetação naquela região. Então vamos entender o que a gente poderia perder do ponto de vista ambiental e social do ponto de vista da Amazônia, né, desmatando a Amazônia. Socialmente, a gente sabe que a Amazônia ela tem um baita potencial ecológico, ignorando todas as questões de desmatamento, você reduz a biodiversidade, você impacta diretamente na vida fluvial, você impacta diretamente nas reservas indígenas, e não só você não desmatar a reserva indígena, porque se você desmatar ao redor da reserva indígena, isso vai impactar no ciclo dos animais, isso vai impactar, por exemplo, na quantidade de água que vai para aquela comunidade indígena, na troca, por exemplo, de biodiversidade mesmo, né, de sementes e por aí vai. Ou seja, o impacto social e biológico ele vai ser gigantesco. Se você quiser pensar do ponto de vista econômico, a Amazônia, por exemplo, ela tem um baita potencial de exploração biológica. Existem várias plantas medicinais, um potencial que o Brasil de verdade ele acaba não explorando. Então, questão social, biológica e econômica até são muito significativos. Até, por exemplo, o Brasil hoje, ele vê a Amazônia como digamos, um futuro da questão da geração de energia, principalmente energia hidrelétrica. A gente pode colocar Jirau, Santo Antônio, pode colocar Belo Monte como referências, como exemplos desse fato. E isso só existe porque a Amazônia chove muito, porque existe um alto potencial hídrico naquela região, decorrente também do processo de evapotranspiração das árvores. E aí a gente já entra no segundo momento, que é o que o desmatamento da Amazônia pode causar do ponto de vista climático. Eu sei que a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Os fitoplânctons, as algas, os organismos marinhos que realmente o são. Mas a Amazônia, ela funciona como um redutor das amplitudes térmicas pela grande umidade. A gente sabe que quanto mais umidade no ar, menor vai ser a amplitude térmica. Então, digamos assim, ela ameniza o clima da região, e não só da região, mas como da América Central, do Brasil. Ela é super importante por isso. E mais, bem em cima da Amazônia vai nascer uma massa de ar, chamada de MEC, Massa Equatorial Continental. Essa massa, ela se expande no período de verão, causando bastante chuvas no sudeste, no centro-oeste, que são as chamadas chuvas de verão. Então imagine o seguinte, se chove em São Paulo, no Rio de Janeiro não, mas em Minas, Goiás, Mato Grosso, etc., é por culpa da Amazônia, é por conta dessa umidade, desses rios voadores, que em altas camadas da atmosfera vão se espalhando para outros lugares e causando chuva. Se a gente reduz a cobertura vegetal, isso vai reduzir a umidade daquela massa de ar, impactando no regime de chuvas aqui, por exemplo, do Sudeste. Isso vai trazer enormes consequências sociais, possível falta de água, e também econômicas, agricultura, indústria, residência. Tudo precisa de água, percebe? Então a Amazônia, ela faz parte de um complexo ciclo de renovação. Um complexo ciclo da água, de ficar mandando energia, de ficar mandando água, que vai ser aproveitado para as outras regiões.
Ah, professor, mas e essa questão? Que se a gente desmatar a Amazônia, logo menos ela tá de volta de novo. Será que é verdade? Não é verdade, sabe por quê? Porque eu concordo. Grande parte das chuvas que ali acontecem não são só pela floresta. São também pela floresta, mas não só pela floresta. Só que se você desmatar a Amazônia, tem um problema muito grave. Sabe qual que é? O solo da Amazônia, ao contrário da falácia que é espalhada por aí, ele não é fértil. O solo da Amazônia, ele é fértil do ponto de vista de matéria orgânica, porque a gente tem muita umidade, muitas plantas, então as próprias folhas e os micro-organismos que ali existem, eles vão ficando no solo e vão colocando um horizonte, ó, uma camada orgânica muito grande, deixando aquele solo fértil. Só que se você retira essa cobertura vegetal e passa a depender da composição mineral, da riqueza mineral daquele solo, o solo da Amazônia é extremamente pobre do ponto de vista mineral. O solo da Amazônia, ele não tem praticamente nada, já teve muita lixiviação graças aos altos regimes de chuva que ali acontecem. Então você desmata a Amazônia, você não consegue fazer aquela grande plantação novamente. Pessoal, mas por que conseguiu no passado histórico? Porque no passado histórico, aquele solo era mais rico, quando ainda não tinha todo o processo de lixiviação. Hoje em dia, para você conseguir plantar, é muito difícil. Tanto que se você observar, claro que a soja ela vem se expandindo, mas em direção à Amazônia mesmo, o solo amazônico, o cultivo, a criação que mais cresce é a pecuária, que depende menos das riquezas minerais do solo. Deu pra entender, galera, então, por que é tão perigoso você continuar desmatando a Amazônia? E por que essa falácia de, a Amazônia se recupera, é só esperar um pouquinho... Mentira, tá? Isso não existe. Isso é falácia de governo ou de ONGs, enfim. Galera, qualquer organismo que queira justificar uma coisa injustificável, que é o desmatamento e a redução da biodiversidade da Amazônia. Belezinha? Deu pra entender? Então tá, galera. Então se vocês curtiram, ó, já deixa o seu like e se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Beijos, abraços e tchau!